Neste vídeo, vamos falar de técnicas que visam trazer robustez ao processo de otimização. Vamos conhecer uma técnica chamada Walk Forward Optimization, que é uma técnica baseada em validação cruzada. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque o conteúdo de hoje é aquele tipo de conteúdo que pode te ajudar a elevar bastante o nível de elaboração de suas estratégias e robôs. Solta a vinheta. Fala pessoal, aqui é John da NeuTraderBot. Se você chegou no canal recentemente, vou te explicar o que falamos nos vídeos anteriores. Começamos a falar sobre otimização. Vimos todos os conceitos básicos, falamos sobre os dois principais algoritmos de otimização, que são Grid Search e algoritmos genéticos, e abordamos questões relevantes a respeito de segregação de dados e overfitting. Hoje, vamos avançar um pouco mais e falaremos sobre técnicas de otimização robusta, pois nos próximos conteúdos nós iremos abordar a parte prática do processo. Eu vou mostrar a vocês como fazer a otimização de fato. Eu vou mostrar isso em diferentes plataformas, otimizando a mesma estratégia, para que vocês percebam que existem diferentes formas de fazer isso. Então aproveita este momento, se inscreve no canal e dê o seu like se estiver gostando do conteúdo, para ajudar o canal a ser divulgado para as pessoas que têm interesse no tema. Você ainda pode contribuir um pouco mais com o canal, de maneira financeira, e ganhar de brinde camisetas que tratam sobre o tema de trading. Visite lá o nosso site www.neutraderbot.com e veja as estampas que nós temos disponíveis. São camisetas 100% algodão ou 100% poliamida, que é aquele material para se utilizar para atividades físicas na academia. E toda estampa tem frases e referências ao mercado financeiro de forma bem sutil, de maneira que só as pessoas que entendem do assunto perceberão do que se trata. A camisa que eu estou utilizando está lá na loja também. Faz menção à frase do filme Tropa de Elite. E é um momento onde um trader faz uma venda e o mercado desaba logo em seguida. Quem é que não gosta de estar nesta posição? Tenha certeza que com uma camisa da comunidade você estará ajudando bastante o projeto da NeuTraderBot. Então bora para o conteúdo. Então, para começar, vamos desenvolver o seguinte raciocínio. Vamos supor que eu tenho 1 ano e meio de dados históricos de um determinado ativo e uma determinada frequência gráfica. Esses são os dados que nós vamos utilizar para programar a estratégia, para validar, para poder fazer a otimização e também o backtesting. Desses dados, eu utilizei 1 ano e 3 meses para fazer a otimização da estratégia. Ou seja, são os dados in sample. E os 3 meses mais recentes eu utilizei para fazer o backtesting, ou seja, são os dados out of sample. Então eu fiz a otimização utilizando um dos dois algoritmos que nós vimos, Grid Search ou algoritmo genético, e verifiquei nos resultados do backtesting um resultado interessante que me deu confiança para colocar o robô para operar numa conta real com uma pequena posição. Daí eu rodei a estratégia por 3 meses em conta real e percebi que os resultados poderiam ser um pouquinho melhores. E aí vem a pergunta: será que agora que eu tenho mais 3 meses de dados, ou seja, tenho 1 ano e 9 meses de dados históricos, eu não poderia fazer uma reotimização da minha estratégia? Acho que sim, é válido. A gente pode pegar os dados e reotimizar para ver se os resultados serão diferentes. Mas a pergunta mais adequada não seria essa. Seria como segregar os dados agora que eu tenho 1 ano e 9 meses. Então vamos para algumas opções. A opção número 1 seria eu manter 1 ano e 3 meses de dados em sample e agora utilizar 6 meses de dados out of sample, os 6 meses mais recentes. Acho que vocês vão concordar comigo que esta opção não é tão interessante, porque na otimização de 1 ano e 3 meses nós obteremos exatamente os mesmos parâmetros. A diferença é que estarei fazendo o backtesting agora em 6 meses de dados. Será que não seria interessante utilizar aqueles 3 meses que eu utilizei de backtesting na primeira otimização, agora para fazer a otimização também? E isso nos leva à segunda opção. Na segunda opção, eu vou utilizar como dados de otimização 1 ano e 6 meses. Ou seja, eu vou pegar os 3 meses que eu utilizei na primeira otimização com backtesting, eu vou incorporar aos dados em sample. E vou utilizar como backtesting os últimos 3 meses, que foram os 3 meses onde eu apliquei a minha estratégia em conta real. Mas agora eu vou utilizar esse conjunto de 3 meses como dados out of sample.
Percebam que nesta configuração eu estou ancorando a minha data de início no início da minha janela histórica. E agora eu tenho mais dados em sample em relação aos dados out of sample. Tendo mais dados para otimização, talvez eu encontre parâmetros ótimos que apresentam um melhor desempenho do que a primeira otimização realizada. E essa abordagem funciona perfeitamente. O problema, talvez, resida no fato de que a cada 3 meses eu vou aumentar o tamanho do meu in-sample e o meu out-of-sample vai se manter com 3 meses. E com o tempo, a proporção dos meus dados in-sample e out-of-sample pode fugir daquela faixa recomendada de 15% a 30% dos dados históricos disponíveis. A desvantagem de ancorar a data início do processo de otimização dos dados in-sample é que talvez a dinâmica dos dados mais antigos não seja mais predominante na dinâmica de negociação mais recente do ativo, o que pode contribuir negativamente na obtenção dos parâmetros ótimos. Assim, nós vamos falar sobre a terceira opção. Vamos falar então sobre Walk Forward Optimization. E assim chegamos à terceira opção, que é o Walk Forward Optimization propriamente dito. E daqui para frente eu vou me referir a essa técnica pela sigla WFO. Nesta terceira opção, eu vou utilizar sempre 1 ano e 6 meses de dados, assim como eu fiz a primeira otimização. Serão 1 ano e 6 meses de dados mais recentes, onde eu terei 1 ano e 3 meses para dados in sample e 3 meses para dados out of sample, para a realização de backtest. E o que eu faço com os 3 meses de dados mais antigos que eu tenho? Nesta reotimização, você vai ignorar a existência desses dados. Simples assim. Desconsidere. Então percebam que a cada 3 meses eu posso fazer uma reotimização da minha estratégia, do meu robô, e obter parâmetros ótimos diferentes. E sempre utilizando 1 ano e meio de dados mais recentes, uma janela fixa de tamanho fixo. O pulo do gato da técnica WFO é um detalhe bem simples. Eu posso utilizar os meus dados históricos e simular como se eu estivesse realmente fazendo trading real. Deixa eu explicar isso aqui um pouco melhor para você. Eu não preciso esperar 3 meses operando em conta real para poder fazer uma reotimização. Eu posso pegar os meus dados históricos, vamos supor que eu tenha, por exemplo, 3 anos, e posso fatiar estes dados históricos em períodos de fixos de, por exemplo, 1 ano e meio. Então eu começo os dados mais antigos com 1 ano e meio, vou otimizar com uma janela de 1 ano e 3 meses, e os últimos 3 meses eu vou fazer backtest. Depois eu vou arrastar essa janela 3 meses para frente. E vou fazer a reotimização com 1 ano e 3 meses e fazer o backtest com 3 meses. Depois eu vou arrastar essa janela mais 3 meses. E vou repetir este processo até chegar no fim da janela dos meus dados históricos. E a ideia é simplesmente eu poder fazer N reotimizações nos dados históricos que eu tenho e verificar se as reotimizações melhoram o desempenho da minha estratégia. Legal, né? Essa técnica foi inicialmente apresentada por Robert Pardo em seu livro intitulado The Evaluation and Optimization of Trading Strategies, um livro publicado em janeiro de 2008. Para quem entende aí de aprendizado de máquina, já deve ter percebido a semelhança entre o WFO e a técnica de validação cruzada que se utiliza bastante, como por exemplo K-Fold. No livro do Robert, ele explica como que nós podemos decidir se as reotimizações realmente valem a pena serem feitas a cada 3 meses, neste caso que nós estamos dando de exemplo. E a forma de quantificar a análise é calculando o que se chama de eficiência da estratégia. Vamos ver como isso é feito. E o cálculo da eficiência é bastante simples. Nós vamos simplesmente dividir o desempenho da estratégia nos dados out of sample pelo desempenho da estratégia nos dados in sample, utilizando a mesma métrica que utilizamos, por exemplo, na função objetivo da otimização. Nós vamos explorar os conceitos um pouco mais para não restar dúvidas. Mas antes de seguirmos, eu gostaria apenas de falar que aqui na comunidade NoTraderBot temos publicado indicadores na loja de estratégias do Profit Chart. Indicadores 100% gratuitos e com código-fonte aberto. Já publicamos indicadores que calculam volatilidade média, volume relevante e agressão acumulada. E a última estratégia que publicamos foi o Shark Flow, que é uma estratégia de coloração que se baseia nessas 3 informações
na sinergia dessas informações para contribuir para o seu setup operacional. São indicadores feitos de traders para traders. E a ideia é que a gente possa contribuir de maneira colaborativa na melhoria desses indicadores, na construção de novos indicadores ou estratégias. Então acessem lá o fórum da comunidade NeoTraderBot, baixem o código-fonte e realizem as suas sugestões. Peguem a estratégia, os indicadores, testem no seu setup operacional, otimizem para o seu setup, para a sua estratégia ou robô. E se houver algum ponto que acha que possa ser melhorado nas estratégias ou indicadores, façam sua sugestão. Assim que tivermos um conjunto relevante de melhorias para serem aplicadas aos indicadores, nós iremos subir uma nova versão para a loja de estratégias. Então vamos continuar o assunto. Estávamos falando então sobre o cálculo de eficiência, que é a forma de comparar uma estratégia otimizada no período anterior com a estratégia reotimizada no período atual. Então, para a gente poder fazer esta análise, a gente precisa calcular a eficiência da estratégia não otimizada, que é aquela que foi otimizada no período anterior, mas não foi reotimizada no período atual, com a estratégia reotimizada no período atual. Esta análise será baseada na eficiência, e por isso este processo se chama Walk Forward Analysis. Walk Forward Analysis, ou WFA daqui para frente. A ideia do WFA é bem simples. A gente tem o primeiro período, onde eu vou ter os dados em sample, out of sample, eu vou otimizar a estratégia e vou aplicar ali no backtest nos dados out of sample. Em seguida, eu vou arrastar essa janela para os dados mais recentes, com a mesma largura dos dados que eu tinha de out of sample. E neste segundo período, eu vou ter a minha estratégia, que eu otimizei no primeiro período, e agora eu vou ter a oportunidade de reotimizar essa estratégia no segundo período. E eu tenho que comparar se a minha estratégia do primeiro período tem um resultado melhor do que a minha estratégia reotimizada no segundo período, neste intervalo de backtesting do segundo período. Para comparar essas duas estratégias, nós precisamos calcular a eficiência de cada uma delas, que é utilizar o resultado nos dados out of sample em relação aos dados in sample. No entanto, o tamanho da janela de dados out of sample costuma ser bem menor do que o tamanho da janela de dados in sample. E para fazer uma comparação justa, a gente precisa normalizar a métrica que estamos utilizando para calcular a eficiência. Para deixar isso mais claro, vamos ver um exemplo. Neste exemplo, eu estou otimizando uma estratégia utilizando como métrica, como função objetivo, o lucro líquido. Então eu realizei a otimização no primeiro período e agora eu estou no segundo período, momento no qual vou decidir se vale a pena reotimizar ou não a minha estratégia. Então eu tenho que comparar essas duas possibilidades. Nesta primeira linha eu tenho a estratégia não reotimizada, no qual se eu executar sobre os dados in sample do segundo período, que tem 292 dias, terei um resultado líquido de R$ 1.200. A estratégia reotimizada me dá um resultado líquido neste mesmo período de dados de R$ 1.320. Nos dados out of sample, para a estratégia não reotimizada, eu tenho um resultado de R$ 210 em 58 dias e para a estratégia reotimizada, R$ 240 em 58 dias. Como que eu vou comparar a estratégia não reotimizada com a reotimizada? Eu vou calcular a eficiência. E para calcular a eficiência, eu vou precisar normalizar o resultado obtido nos dados in sample e out of sample. E eu normalizo dividindo o resultado, no caso lucro líquido, pela quantidade de dias. Então, para a estratégia não reotimizada, eu obtive nos dados in sample um resultado de R$ 4,10 por dia. E nos dados out of sample, R$ 3,62. Se eu dividir o resultado do out of sample pelo in sample, 3,62 dividido por 4,10, eu vou obter uma eficiência para a estratégia não reotimizada de 88,2%. Ou seja, o resultado no backtesting, nos dados out of sample, representou 88,2% do desempenho dos dados in sample. No caso da estratégia reotimizada, eu vou obter o lucro líquido normalizado de R$ 4,52 por dia nos dados in sample e para os dados out of sample, R$ 4,13 por dia. Dividindo o resultado out of sample pelo in sample, eu vou obter uma eficiência de 91,3%.
Então, no período 2, a gente pode observar que reotimizar é mais interessante do que não reotimizar, porque eu obtive uma eficiência melhor para a minha estratégia com os parâmetros reotimizados. Vale ressaltar que eu estou utilizando como métrica de otimização o lucro líquido. Se eu estivesse utilizando, por exemplo, a taxa de acerto, que é um percentual entre 0 e 100%, não haveria necessidade de normalizar, uma vez que os dados já estariam entre 0 e 100%, numa base de comparação adequada para comparar os dados out of sample com in sample. O mesmo poderia ocorrer para a relação risco-ganho, a qual também não precisaria normalizar. Então a normalização torna-se necessária quando a métrica que eu estou utilizando tende a ser maior de acordo com a quantidade de dias do período de análise. Então por isso a gente normaliza. Vamos seguir o exemplo e vamos para o terceiro período. Então vou explicar agora mais rapidamente, porque já deu para entender a lógica. No terceiro período, a estratégia não reotimizada, ou seja, a estratégia que foi otimizada no período 2, é essa daqui, marcada em verde, ela obteve um resultado de R$ 2,92 por dia e nos dados out of sample um resultado de 1,57, apresentando uma eficiência de 53,7%. Se eu reotimizasse essa estratégia para o período 3, eu obteria uma eficiência de 78,9%. Novamente, a gente observa que é mais interessante reotimizar a estratégia para a nova janela de dados. Já no período 4, eu vou pegar a estratégia que não reotimizada, que foi a estratégia otimizada no período 3, que é a linha marcada aqui em verde, e vou aplicar nos dados in sample e out of sample. Eu obtive aqui no caso uma eficiência de 84,5%, ao passo que reotimizando a estratégia no período 4, eu obtive uma eficiência de 78,2%. Nessa situação foi mais interessante não reotimizar a estratégia. Seguindo este processo, para os próximos períodos, eu vou obter então uma tabela e vou poder contabilizar em quantos períodos foi mais interessante reotimizar a estratégia do que não reotimizar. E esse teste, esse percentual de quantas vezes vale a pena reotimizar a estratégia, é que vai me dizer se vale a pena manter a reotimização periódica da estratégia. É importante ressaltar que o valor esperado para a eficiência é menor do que 100%. Isto porque nós calculamos os parâmetros ótimos para ter o melhor resultado possível nos dados in sample. No entanto, valores de eficiência abaixo de 70% indicam uma deterioração do desempenho da estratégia, o que pode significar overfitting ou então que a estratégia não é robusta. Por outro lado, valores de eficiência acima de 100% indicam que a estratégia obteve um desempenho melhor nos dados out of sample do que nos dados in sample. Procedendo este processo de Walk Forward Analysis, WFA, nós teremos ao final uma tabela que conterá os N períodos de reotimização. E poderemos verificar nessa tabela em quantos destes N períodos foi mais interessante reotimizar a estratégia do que utilizar a estratégia não reotimizada. Se verificarmos que reotimizar a estratégia a cada 3 meses melhora o desempenho final daquela estratégia nos dados históricos, nós então decidiremos que reotimizar é a melhor opção. Mas e se verificarmos que as reotimizações não melhoraram o resultado da estratégia ao final da janela histórica? Nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: será que se a gente reotimizasse a estratégia com maior frequência, o resultado não poderia ser melhor? E mais, ainda que o resultado da reotimização seja melhor do que não reotimizar, será que essa janela de 3 meses de backtesting é a frequência mais adequada para a reotimização? Percebam que essas perguntas nos levam ao raciocínio de realizarmos uma otimização do processo de otimização. É um papo de maluco, né? Mas isto é o que nós chamamos de Walk Forward Matrix, e é uma técnica que nós vamos ver a seguir. A técnica Walk Forward Matrix, vamos chamar de WFM, consiste simplesmente em rodar diversas vezes o processo de WFA. Só que nós iremos variar o tamanho da janela de dados e o percentual relacionado aos dados out of sample daquela janela.
E o que nós desejamos encontrar é o tamanho ótimo da janela de cada período e do percentual de dados out of sample. E isso vai determinar de quanto em quanto tempo nós iremos fazer as reotimizações. A técnica WFM é uma técnica que consome muito recurso computacional. Então sugere-se que não se utilize um número muito grande de possibilidades para a janela de dados de cada período e o percentual de dados out of sample. Nesse nível de abstração que nós estamos falando, realizar a técnica WFM de forma automatizada é um pré-requisito. Eu não consigo imaginar uma pessoa fazendo na mão todo esse trabalho de WFM. A pessoa com certeza iria se perder em pouco tempo, e o tempo gasto para fazer cada WFA, Walk Forward Analysis, manualmente seria tão grande que o tempo para realizar todo o processo iria parar lá nas nuvens. Em outras palavras, é preciso utilizar plataformas apropriadas para aplicarmos a técnica de WFM. Então, para concluir sobre a técnica WFM, percebam que ela tem dois objetivos. O primeiro é verificar a robustez da estratégia à aplicação de diferentes tamanhos de janela de dados e percentual de dados out of sample. Ou seja, em quantos desses cenários distintos a estratégia continuará a ter uma boa eficiência. E o segundo objetivo, naturalmente, é identificar a periodicidade ótima para se realizar a reotimização da estratégia. Bom, chegamos então ao final do conteúdo teórico sobre otimização, e nesses 3 últimos vídeos nós falamos bastante sobre técnicas que podem ser utilizadas para aperfeiçoar as suas estratégias e os seus robôs. Vimos nesses 3 últimos vídeos todos os aspectos relacionados à otimização simples, os algoritmos de otimização, e neste vídeo vimos técnicas para poder verificar a robustez da estratégia por meio do Walk Forward Optimization. Nos próximos vídeos nós vamos ver o passo a passo de como realizar na prática a otimização de uma estratégia. E antes de despedir, eu gostaria de informar que em breve nós vamos publicar um novo e-book de nível intermediário sobre gestão de risco de operações automatizadas. Neste book estará presente as definições e conceitos de stop loss e como escrever o código-fonte de diferentes técnicas para melhorar a gestão de risco de suas operações automatizadas. E eu queria pedir a você que está acompanhando o canal e gostando do conteúdo, que ajude a divulgar a comunidade nos meios que você estiver presente, seja nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook ou Telegram. Caso tenha visto algum conteúdo interessante aqui e queira compartilhar para alguém que fez alguma pergunta em algum desses grupos, basta enviar o link do conteúdo que tem aqui no canal da NeoTraderBot, que já será uma grande ajuda. Eu tenho investido bastante tempo para poder gerar os conteúdos e acaba que eu não consigo me dedicar tempo suficiente para poder fazer a divulgação adequada do canal. E essa recomendação feita pelos membros e pelas pessoas que têm acompanhado o canal é bastante interessante porque os algoritmos das redes sociais percebem que esse conteúdo é relevante, então se você puder fazer essa recomendação, eu agradeceria bastante. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima. Um abraço.